Ana Paula, graça e paz. Bem-vindos em nome de Jesus. Zu Paixão, bem-vindo. Quem puder compartilhar, pode compartilhar, fique à vontade, deixa Deus usar a tua vida. Pastora Cida, graça e paz. Alain de Souza, meu queridão, Deus abençoe. Karine, Deus abençoe. César Bianchini, Deus te abençoe. Maria Cis, Deus abençoe. Carminha. Oh, meu querido. Alain, bênção pura, pastor. Você é bênção, meu querido. Saudade de você, cabra. Deus existe? Deus existe? Prova pra mim. Vamos falar sobre isso agora mesmo, tá? Ilso, graça e paz, meu querido. Solange Kluxko, lá em Portugal. Deus te abençoe, minha filha. Bom ter você com nós. Deus existe, Solange? Prova pra mim, então. Já, já, em nome de Jesus. Espera um pouquinho. Já já vamos falar. Deus existe mesmo? Cadê ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se puder compartilhar, fique à vontade. Pastor, como que eu respondo para alguém que me pergunta, mostra o teu Deus, cadê Deus? Já você vai saber, tá bom? 2 minutinhos, só para o povo chegar. Azul. Aleluia, glória a Deus. Brasileiro ama vender com menos taxa, né? Não, eu não. Então cadastre-se agora no iFood e ganhe 4. Sai pra lá. Querendo. Amém. Luana Macedo, bem-vinda, Luana. Lilian Moura, se vocês puderem, compartilha, tá? Já já nós vamos falar se Deus existe. E se Deus existe, cadê ele? Prova pra mim que ele existe. Amém? Se alguém falar isso pra você, você fala o quê? Já já nós vamos falar sobre isso. Segura aí, aguenta aí, não sai não. Eu amo esse hino, gente. Essa é pra você, tá? Por toda a minha vida. Senhor, te louvarei. Márcia Souza, bem-vinda, minha filha. Compartilha, Márcia. Pois meu fôlego é a tua vida. Marcilene Santos Silva, graça e paz. Deus abençoe, Marcilene. Deus existe, Marcilene? Cadê ele? Já já vamos falar sobre isso. Segura aí um pouquinho. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova. Célia Soares, bem-vinda. Já vamos falar. Cadê Deus? Deus existe? Se você puder fazer o que a Ana Paula está fazendo aí, gente, marca alguém, um parente, um amigo. Se você conhece algum ateu, marca esse ateu também, esse incrédulo, marca ele aí. Talvez seja um conhecido, um colega de escola, ou talvez até um professor. Marca ele aí em nome de Jesus. Isso vai ser bom para cristão, mas vai ser bom para incrédulo também. Como oh, manhã teu colo altíssimo.
Se você não compartilhou, compartilhe na tua linha do tempo. Vamos alcançar vidas, amados. Mas você vai lá e volta, tá? Edelso, Francisco, bem-vindo, Edelso. O Alan agradecendo ali por falar a verdade. O nosso Jesus, Alan, é a verdade. Não tem outro meio, não. Não tem outra forma, não. Quem não compartilhou, compartilha, gente. Deus é bom. Miriam Queiroga, Deus te abençoe, Miriam. Deus existe, Miriam? Prova pra mim então, cadê ele? Se te questionar assim, você vai responder o quê? Já, espera um pouquinho aí. É pura. Amém, glória a Deus. Queridos, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Você é bênção, amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração, você que está pelo Face, pelo Instagram, mais tarde pelo YouTube, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. A pergunta: obrigado por levar a Igreja de Cristo à sua casa, Alan de Souza. Ô meu querido, Deus abençoe a tua vida, você é bênção, eu sempre falei isso, tá? Marleis da Conceição, bem-vinda. Mike Rafael, bem-vindo. Luana Macedo, Deus abençoe. Silvonei Dias, está assistindo, amém, Deus abençoe. Se você puder, compartilha, Silvonei. Querido, Deus existe de fato ou será que você está acreditando em um conto de fadas? Deus existe? O que você acha? Claro, pastor, existe, eu tenho minha fé, eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas e se um ateu chegar para você e te confrontar? Deus existe mesmo? Existe. Cadê ele? Mostra ele para mim. Cadê o teu Deus? O que você vai fazer? Que argumento você vai usar para responder a uma pessoa que questiona cadê o teu Deus? Já aconteceu contigo? Não, pastor. E se aconteceu, o que eu respondo? Pois é, nós vamos compartilhar aqui e gostaria que você abrisse o coração para Jesus. Ele tem algo lindo para fazer na tua vida nesta noite. Quero dizer, você que tem dores, está sentindo dor, sequela de Covid, está sentindo dor de cabeça, dor no corpo, nós vamos orar no final dessa live e Deus vai curar você. Você acredita nisso? Eu acredito. Cláudia Renata Alves, bem-vinda. Seja bem-vinda em nome de Jesus, Cláudia. Cláudia Renata Alves Venite. Queridos, mas antes de começar a falar se Deus existe ou não, deixa eu ler uns versículos para você aqui. Salmos 8. Dizem que esse salmo está lá na Lua. Você sabe que na década de 60, os americanos enviaram astronautas à Lua. E dizem que lá eles colocaram esse salmo lá na Lua. Não sei se procede, mas dizem que é. Amém? Então deixa eu ler esse salmo para você aqui. Antes de começar a falar, cadê Deus? Salmos 8, a partir do 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que estabeleceste? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre a obra da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Esse salmo está lá na lua. Dizem, né? Flávia Reis, Deus abençoe, Flávia. Se puder compartilhar, faz o favor, tá? Deixa alguém saber que Deus existe. E se não existe, como é que a gente faz? Amados, nós lemos aqui no Salmos 8 que Deus deu poder para você para dominar sobre todas as coisas nesta terra. Tudo colocou debaixo dos nossos pés. Pastor, por que o homem e a mulher não têm autoridade nesse mundo ou pouca? Porque o diabo roubou a autoridade do homem lá no paraíso, quando eles comeram o fruto que não podiam comer. Deu autoridade para Satanás. Além de graça e paz, minha filha. Então, quando Jesus veio à cruz, Jesus restituiu esta autoridade que Deus nos deu. Então hoje você tem autoridade para sujeitar debaixo dos teus pés tudo aquilo que é contrário à tua vida ou à tua família, no nome do Senhor Jesus, que morreu por ti na cruz e ressuscitou. Não só morreu, mas ressuscitou. Onde está escrito isso na Bíblia, pastor? Lucas 10, 19. Dou-vos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Pastor, eu tenho medo de lutar com o diabo e ele me arrebentar. Se você é de Deus, você pode lutar, que a tua vitória já está garantida. Já é um inimigo vencido pelo poder do nome de Jesus. Apocalipse 12, 11 diz que o sangue de Cristo derrotou Satanás. Então você só se torna um instrumento de Deus para declarar mais uma vez que ele está derrotado no nome do Senhor Jesus. Amém? Então Deus deu autoridade para você e para mim, para colocar tudo debaixo dos nossos pés. Amado, o cristão tem que ser vitorioso. Se ele não é por dois motivos: ou está em pecado ou não tem entendimento da palavra de Deus. Se ele tiver, ele vai ser vitorioso, e que você seja em nome de Jesus. Mas Deus existe? Vamos lá então? Querido, as pessoas que argumentam que Deus não existe, eles usam sempre de teorias. Se você for conversar com um ateu, Deus não existe, por que Deus não existe? Você perguntar para ele, ele vai se fundamentar em teorias. Por exemplo, tem a teoria do Big Bang, certo? Que houve uma explosão há bilhões de anos atrás e formou-se o universo. E tudo foi aparecendo, os planetas, as estrelas, o Sol, as galáxias, através de uma explosão, do Big Bang. Big Bang, teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. O universo está em expansão, está crescendo a cada instante mais e mais, mas quem defende, quem disse, olha, o universo foi o Big Bang que criou, não foi Deus. Que a Bíblia diz o quê? Lá em Gênesis 1, que Deus criou todas as coisas, haja isso, haja aquilo, e foi formando as coisas. Um cientista muito famoso lá na América, questionaram ele: Deus existe ou não? O Big Bang é real ou não? E ele falou assim: gente, eu creio no Big Bang. Só que só uma pessoa muito tola para imaginar que uma explosão ia sair da explosão um cavalo pronto, um boi, um passarinho, a baleia, os mares. Só um tolo poderia pensar uma coisa dessa. Qualquer pessoa que seja pouquinho que inteligente que seja, ele vai compreender que para fazer tudo isso precisa ter uma mente avançada pensando por trás disso. E essa mente, se os cristãos quiserem, podem chamar de Deus. Uma das pessoas mais inteligentes e conceituadas dos Estados Unidos disse isso, que a mente que criou o universo foi que, se você quiser, você pode dar o nome de Deus. Ele não quis dar o nome de Deus para não se comprometer, mas se o cristão quiser, pode chamar de Deus. Então, se existiu o Big Bang, foi proveniente do agir e da vontade de Deus. Mas eu fico com a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus fez todas as coisas. Haja sol, haja lua, luminares, divisão entre terra seca e mar. Então eu creio na palavra de Deus. Mas as pessoas sempre vão te confrontar usando a teoria. Tá? E eu vou falar para você o que é uma teoria. Diz também da evolução das espécies. Não, a teoria da evolução das espécies diz que nós viemos lá dos primatas, dos
macacos, né? Você já ouviu isso? Que a sua tataravó poderia ser uma macaca? O seu tataravô poderia ser um macaco? Sorte que você não foi, né? Alguém disse assim, nós, humanos modernos, perdemos o nosso rabo há poucos milhões de anos. Não imagina um trem desse? Então, quem que criou a teoria da evolução das espécies? Charles Darwin. Charles Darwin, que morreu em 1882. Ele criou uma teoria que é ensinada nas faculdades hoje quase todo mundo. A teoria da evolução das espécies. O que é isso? Segundo ele, o organismo vivo que não se adaptar no ambiente, ele não sobrevive, ele não vai evoluir. Então, para alguém evoluir, ele precisa se adaptar no ambiente. Digamos que você que odeia frio, se você for mandado lá para o Polo Norte, para morar lá, e se você não se adaptar lá, você vai morrer. Então, ele diz que a evolução das espécies. Estamos em constante evolução, né? E aí, cita-se o caso que nós viemos dos primatas, nós somos primatas também, né? Mas dos nossos primos macacos. Primo, né? Dele, né? Nosso não. E quando alguém te questionar que ele crê na teoria da evolução, você diz, pois eu creio na doutrina da criação. Deus Todo-Poderoso fez o homem e a mulher. Eu vim de Deus. Estou aqui por Deus e um dia eu hei de voltar para o meu Deus. Tá? Então, só para você já estar sabendo como que você responde. Dizem que uma mulher que conheceu Darwin, uma tal de Lady Hope, ela escreveu um livro dizendo que Darwin, no final da vida, se arrepende de ter propagado tanta mentira com a evolução das espécies e que morreu abraçado à Bíblia, pedindo perdão a Deus e dizendo Jesus Cristo é o único Deus, Jesus é o único Deus. Diz essa Lady Hope. Ela fez um livro, escreveu um livro, só que muita gente diz que não é verdade, que Darwin não se arrependeu, que Darwin não se reconverteu, porque ele era cristão, depois ele apostatou, não acreditava mais em Deus, e diz essa mulher, Lady Hope, que no final da vida ele voltou-se para Jesus, né? Então, nós não podemos afirmar nada, mas diz que ele voltou para Jesus. Então, a evolução das espécies é uma teoria de pessoas que vão querer contradizer a tua doutrina, a tua fé em Cristo, que Cristo não existe. Uma outra, pastor, teoria do positivismo. Ela foi criada por um homem chamado Auguste Comte. Era um francês e ele dizia que o conhecimento científico é a única coisa que devia permanecer como conhecimento, só o conhecimento científico. Esse homem, ele criou essa ciência, né, digamos assim, do positivismo. E ele morreu em 1857. Antes dele morrer, ele disse, com a minha teoria que eu criei do positivismo, daqui a 100 anos não haverá cristianismo no mundo. Não haverá cristianismo na Terra, porque todos serão adeptos e praticantes do positivismo científico, né? 1857. E ele morreu, algumas décadas depois, fizeram da casa dele um lugar de imprimir bíblias. Colocaram uma impressora na casa do Comte. Em 1957, quando fez 100 anos exatos que ele tinha morrido, chegou-se ao número de 1 milhão de bíblias impressas na casa dele. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Em 100 anos, não vai ter cristão no mundo, porque ninguém vai crer mais em Jesus. 100 anos depois, 1 milhão de bíblias tinham sido impressas dentro da casa de Auguste Comte. Tremendo, querido, isso aí. O que é uma teoria, pastor? Teoria é algo que não tem comprovação científica. O significado é conhecimento especulativo, metódico, de caráter hipotético. Então, é uma hipótese, que alguém junta umas informações e cria uma teoria. Eu posso criar uma teoria e dizer que depois de tanto tempo, eu vou mudar minha estrutura, eu vou ficar, né? Mesmo eu vou ser uma pessoa, digamos assim, eu não, porque eu não vou criar uma teoria não, mas uma pessoa cria uma teoria e diz que daqui a 300 anos a humanidade vai ser toda de pessoas de tal cor, de tal pele. É uma teoria, não está comprovado que isso vai acontecer. Então, o que é? É algo hipotético.
Não é algo comprovado, não tem uma tese científica que comprova que aquilo é certo, que aquilo é daquele jeito. É uma teoria. Então, as pessoas que vão confrontar a tua fé, elas vão usar de teorias. Ah, mas assim, assim, assim. E aí você precisa também saber como que você mantém a sua fé. No Brasil existe um homem chamado Augusto Cury, talvez você conheça. É um cientista, um psiquiatra, psicólogo conhecido do mundo inteiro. Esse homem é uma mente brilhante, é um crânio, digamos assim. Mas esse homem, ele era ateu. A maior parte da vida dele ele foi ateu, ateu mesmo de contender, de questionar quem cria em Deus. Mas um dia, se você quiser ler o testemunho dele, você vai, caça lá no YouTube. Ele resolveu fazer um trabalho das mentes mais brilhantes que já teve na Terra. Aí ele juntou alguns escritores, filósofos famosíssimos e falou, eu vou pesquisar para saber o que esses homens têm em comum. E dentre esses homens brilhantes, ele começou a pesquisar a vida de Jesus. Pegou a Bíblia, nos Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala de Jesus, e foi estudar não só esses homens, mas também estudar qual que era a mente de Jesus. O que fazia de Jesus um ser tão distinto. E lá, ele lendo o Evangelho, ele se converteu a Jesus. Não é mais incrédulo, não é mais ateu, e hoje esse homem fala do amor de Deus, que o olho brilha. E alguém questionou para ele, mas como? Como que você se converteu? Como que você acreditou em Jesus lendo o Evangelho? Ele falou, não existe ser humano nenhum na Terra com tamanha inteligência, capacidade de suportar pressão, aflição e estresse igual Jesus. Não existe ninguém com tanta sabedoria e com tanto amor igual Jesus Cristo. Aí, para explicar, ele diz assim, Judas vem e dá um beijo em Jesus. Jesus poderia ficar magoado, com raiva de Judas, e Jesus disse assim, amigo, com um beijo tu traíste o filho do homem? Então Jesus estava triste porque tinha perdido um amigo, mas mesmo assim tratou o traidor com dignidade. Se fosse um inimigo teu que ia te matar, que ia levar você para morrer, você chamaria de amigo? Amigo? Você está me traindo por quê, né? Jesus tratou Judas com dignidade e ele ficou encantado com isso. Jesus é Deus, Jesus é poderoso, amado. Augusto Cury, depois você pesquisa lá no YouTube. O maior incrédulo que o Brasil tinha, um dos caras mais inteligentes, se converteu lendo o Evangelho. Você tem lido o Evangelho do Senhor Jesus? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, vamos lá. Ele diz assim... o Cury, a busca por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas uma atitude de grande inteligência. Por muito tempo ficou um dito que só pessoas que eram incultas, semi-analfabetas, que acreditavam em Deus, que eram cristãs. Você lembra disso? Grande parte das pessoas que dizem ser ateus não são aquelas que são as mais inteligentes que existem. Você sabia disso? Faz uma pesquisa para você ver depois. Pessoas muito inteligentes, eles costumam considerar Deus. Mas quem são, pastor? São as mais simples, que nunca foram à escola? Não. São os medianos. São aqueles que começaram uma faculdade, terminaram uma e têm uma graduação em alguma coisa. Estas pessoas, muitas dessas pessoas, elas dizem que não existe Deus. Elas estudam 4 anos na faculdade e dizem não existe Deus. Pessoas muito estudadas, doutores, pós-doutorados, PhD, a maioria deles, eles vão afirmar para você, Deus existe. Então são os medianos que são o problema, os incrédulos. É aquele que fez uma faculdade, aquele que fez uma graduação e já se acha o cara, né? Deus não existe, né? Eu era prestador de serviço aqui na cidade e um dia eu fui instalar um equipamento na casa de uma pessoa aqui da cidade. Era um homem jovem, trabalhava no governo, né? E eu achava ele inteligente, gostava de conversar com ele. E conversando com ele, ele falou assim, descobri que Deus não existe. Porque eu fui falar de Jesus para ele, ele falou para mim, descobri que Deus não existe. Falei, mas como que você chegou a essa conclusão? Eu fiz um curso de história e descobri que Deus não existe. Eu fiquei olhando para o homem, quer dizer, como o meu cliente não poderia contender com ele, né? Mas querido, não existe nada histórico ou dos tempos de hoje, né, que comprove que não exista Deus. Deus existe. Pastor, mas e os deuses antigos? São demônios, entidades com o nome de Deus. No Egito, lá na Assíria, e naqueles lugares tinha deuses, mas não era o Deus verdadeiro, único e verdadeiro.
Então, sempre quem vai argumentar que não existe Deus são pessoas com argumentos históricos, filosóficos, sociológicos e antropológicos. E até teológicos. Você sabia que tem gente que estuda 4 anos, né, o estudo de Deus, teologia, para ficar incrédulo? Tem gente que faz isso. Por muito tempo se creu que crer em Deus, se acreditou e se propagou que crer em Deus era para pessoas incultas, para pessoas ignorantes, pessoas sem formação nenhuma. Essas pessoas sim, elas creem em Deus. Se você fosse inteligente, você não poderia crer em Deus. Isso é mentira, queridos. Isso mudou muito. Para você ter uma ideia, existe um homem chamado Daniel Alfa. Se você quiser, você vai no YouTube também e pesquisa lá. Esse homem, ele foi cientista da NASA por muitos anos. Ele está aposentado hoje. E hoje ele é um pastor. Eu creio que é da Assembleia de Deus. Ele é brasileiro, mora aqui no Brasil. E ele ficou muitos anos lá na NASA. E a NASA é a nata das pessoas inteligentes. Os cientistas, né, estão na NASA. E na década de 90, 80, 90, houve uma explosão de um ônibus daquele que ia lá para a órbita, né, para lançar satélites. Vocês lembram disso que explodiu? Ônibus espacial. E aí a NASA fechou. Fechou no sentido, nós precisamos descobrir o porquê que explodiu aquele avião, aquela nave. E pesquisas, eles descobriram que um combustível tinha congelado com frio. Lá em cima é muito frio. E a solução era, precisamos descobrir algo que não congele mais os líquidos, né, ou então não tem mais missão espacial. E eles estudando e procurando, buscando, e aí esse homem, ele orou a Deus, falou: Deus, qual que é a solução desse problema? E Deus dirigiu ele para ler a Bíblia, lá em Deuteronômio, Levítico, e quando ele abriu naquela página, tinha algum nome de alguns perfumes, de alguns produtos que Israel tinha naquele tempo. E ele pegou aqueles nomes e começou a fazer uma pesquisa e descobriu que um deles tinha tinha algo que faria com que não congelasse mais aquele negócio. Daniel Alfa, cientista da NASA, uma solução num problema tremendo. Precisamos descobrir o que fez congelar o combustível daquela nave e explodiu ela. Não tinha solução ao problema. Ele orou a Deus, dentro da NASA, Deus dá uma solução para mim, e Deus disse para ele: vai em tal lugar na Bíblia. Ele abriu e lá na Bíblia tinha algumas coisas que ele pegou e foi pesquisar. E uma dessas coisas tinha algo naquele negócio que faria com que não congelasse mais o combustível. Ele mandou buscar lá em Israel e trouxeram e pesquisaram e fizeram algo para não congelar mais o combustível. Um cientista dentro da NASA. E esse homem, hoje ele é aposentado, você vai lá no YouTube depois, né? E esse homem é um pastor. Um homem inteligentíssimo, gente. E ele prega a palavra de Deus, diz que Deus existe, Deus é bom e Deus é poderoso. Amém? Se Deus trouxe uma solução para dentro da NASA, você acha que Deus não vai trazer uma solução para o teu problema? Para a tua situação? Eu creio de todo o meu coração que se você crê, Deus vai mostrar a solução desse problema para você. Amém? Dizem que se você encher um avião de um monte de ateu, e lá em cima o motor parar de funcionar, e em poucos minutos, antes do avião cair, não vai ter mais nenhum ateu. O que vai ter de gente gritando por socorro a Cristo vai ser muitos. Então vamos lá. Um dos questionamentos das pessoas é que se existe Deus, por que tanta desgraça, tanta morte, tanta dor? E aí eu vi esses dias numa rede social que o homem foi para cortar o cabelo, acho que você viu também, né? Ele senta lá na cadeira com a Bíblia na mão e o homem que vai cortar o cabelo fala assim para ele: ah, você é cristão? Sou. Mas Deus não existe, não. Claro que Deus existe. Se Deus existisse, por que tanta dor, tanto sofrimento, por que tanta coisa ruim, tanta morte? E ele levanta daquela cadeira lá do barbeiro sem poder responder, né? Quando ele sai na porta, ele vê um homem todo cabeludão, né? Cabelo grandão, barba grande, tipo um hippie, né? Ele pega aquele homem pelo braço e leva lá dentro do salão. E falou: você sabia que barbeiro não existe? Claro que existe, rapaz. Eu sou barbeiro, como que não existe?
Mas se você existisse, não tinha esse homem aqui cabeludo, olha só, barbudo. Por que ele é assim? Porque você não existe. Claro que eu existo. Claro que eu existo. Ele está assim porque ele não vem até mim para cortar o cabelo dele. Aí o cristão sorriu para o barbeiro e falou assim, então, as pessoas, elas não têm Deus porque elas não vão até Deus para buscar Deus, né? É uma forma simples de responder. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão, Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida, vida com abundância. Querido, toda desgraça do inferno vai ser Satanás que faz. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz que o mundo jaz no maligno. Esse sistema está em Satanás. Então não coloque culpa em Deus por coisas ruins. Deus é bom, Deus é tremendo. Então não coloque a culpa em Deus, não. Tudo que acontece de ruim nesse mundo procede de Satanás. A essência do diabo é maldade, é ódio por você e por mim também, pela raça humana. Toda situação ruim, todo problema do mundo vem de Satanás. Pastor, o que eu devo fazer numa situação em que eu for confrontado? Que alguém vem para querer me questionar. O que eu faço, hein? Querido, a Bíblia diz lá em Tito 3,9 e 2 Timóteo 2,23 para você não contender, para você evitar discussões, para você sair fora, né, essas coisas. Pastor, isso é covardia? Não, isso é sabedoria. Mas e se a pessoa me espremer? Então você não entra na dele. Você sabe por quê? Quem vive na mentira, quem vive no engano, torna-se especialista naquele assunto. E aí você tem a verdade que é Cristo, mas aquela pessoa não aceita. Você vai com a sua Bíblia e ele diz assim, eu não aceito o que está escrito na Bíblia. Como é que você vai argumentar com alguém que não acredita e que não aceita o que está na Bíblia, né? Então, na medida do possível, você sai fora desta pessoa. E você pode dizer para ela também, rapaz, você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus, mas na Bíblia tem 2 menções suas lá, sabia? 2 vezes está escrito sobre você. E se ele perguntar aonde, você fala Salmos 14:1 e Salmos 53:1. O que está escrito lá? Diz o louco, não existe Deus no seu coração. Diz o louco que não existe Deus. Deus chama uma pessoa que não acredita nele de louco. Então, 2 vezes está escrito na Bíblia que o louco diz no seu coração que não existe Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 1, versículo 19 e 20, que as pessoas incrédulas são indesculpáveis, porque Deus se manifestou pela grandeza das coisas que ele fez no mundo. O sol, a lua, as estrelas, as aves, as pessoas, né? Então tudo está aí e qualquer pessoa pode ver tudo isso e compreender que Deus existe, que Deus está por trás de tudo isso. Então são indesculpáveis as pessoas que não creem em Deus. Pastor, e se eu não puder evitar o embate, eu tenho que entrar nele ou me colocar ele dele, o que eu faço? Aí você usa uma teoria para poder provar que Deus existe, tá bom? Eu vou passar para você aqui agora. Se você prestar atenção, tá? Não sai não, fica aí. Eu vou passar para você uma teoria, que é uma teoria, mas você vai provar para a pessoa que Deus existe, ou pelo menos vai deixar ela bem reflexiva, tá bom? Vamos lá. Você vai usar teoria da probabilidade. Foi criada por Pierre Simon, que morreu em 1827. O que é isso, pastor? Se você falar para mim, pastor, eu não creio que Deus existe. Eu digo, eu creio. E aí você fala para mim, prova então que Deus existe. Eu posso falar para você prova então que Deus não existe. Então eu não tenho prova e você também não. Porque Deus não é um objeto. Se fosse, eu diria, não, Deus está aqui, ó, tá vendo? Esse controle aqui é Deus, mas não é. Deus é espírito. Deus não tem a forma humana, certo? Eu creio no meu coração, né? Só que eu não tenho como provar que ele está aqui, se bem que ele está aqui, que ele está aí também. Mas você também não pode provar que Deus não existe, certo? Então, nessa teoria da probabilidade, são 50-50. Ou seja, 50% que eu estou certo e 50% que você está certo. 50% que eu estou certo porque eu creio em Deus, mas não posso provar que Deus existe para você. 50% que você está certo porque você não crê em Deus e você não pode provar que Deus não existe, certo? 50-50. E aí eu posso argumentar com você que não crê em Deus o seguinte. Falar, rapaz,
digamos que Deus não exista, que você está certo, Deus não existe. Isso é tudo conversa de crente doido, né? Deus não existe. Jesus nunca existiu, nunca pisou na terra. Então vamos considerar que você está certo. Deus não existe. Tá, você está certo. 50% você está certo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo Deus não existindo, você não crendo, mas eu quero dizer para você que eu crendo em Deus, mesmo se Ele não existir, depois desse plano, eu tive uma vida abençoada. Eu não tive vícios na minha vida. Eu fui um pai que dei valor para os meus filhos. Eu fui um marido que cuidei da minha esposa, que amei a minha esposa. Eu tive saúde porque eu não fui para a zona, não fui beber, não fui fumar, não fui usar droga. Eu tive uma vida financeira equilibrada porque eu não fiquei gastando dinheiro aí, né? Então assim, mesmo se Deus não existir, ou se Ele, né, não tiver nada depois da morte, eu não perdi nada. Muito pelo contrário. Eu fui muito feliz. Eu tive uma vida boa e proporcionei uma vida abençoada para os meus parentes. Mesmo Deus não existindo. Deus não existe, certo? Não existe. Então, mesmo ele não existindo, eu aproveitei minha vida, eu tive uma vida abençoada, eu vivi bem comigo e com a minha família. Eu tinha paz para deitar na cama e para dormir. Eu tinha paz para levantar, mesmo Deus não existindo. Eu tinha tudo isso porque eu acreditava num Deus que não existe, certo? Certo. 50-50. Mas vamos considerar que os meus 50% eu posso estar certo. Vamos considerar que você está errado nos seus 50% e que Deus de fato exista, que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por mim, e que se Jesus existindo, o diabo e o inferno também existe. Se existir vida depois da morte, dos meus 50%, eu estou melhor ainda. Passei por uma vida bem, feliz, tranquilo, contente com a minha família, com o que Deus me deu, e vou usufruir das bênçãos eternas com Jesus. Agora, quanto a você, meu amigo, você está lascado, você está ralado, você está no inferno, se os meus 50% estiverem certo e correto. Amém? Então, é uma forma inteligente de você colocar o ateu para pensar, o incrédulo para pensar. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não acredito, mas isso não diz nada. Eu posso dizer que eu não acredito que você está me vendo aí, e você está me vendo, certo? Então, é uma forma de você colocar o ateu para pensar. Vamos considerar se eu estiver certo e se você estiver certo. Se eu estiver certo, se caso você estiver certo, para mim tudo bem. Não perdi nada, ainda vivi muito bem, graças a um Deus que não existe, né? E se tiver Deus depois, você está ralado e eu estou ainda mais abençoado porque eu vou viver na glória com Jesus. Você compreendeu como é que se faz isso? Querido, Deus existe, Deus é bom. Deus sempre vai te socorrer. Na hora da necessidade, na hora do aperto, Ele sempre vai estender a mão para você. Tem um homem chamado Demon Shakarian. Você pode procurar dele na Wikipédia que você vai achar. Esse homem ele é um descendente de armênios. E ele conta que no século passado, na Primeira Guerra Mundial, alguns meses antes da Primeira Guerra Mundial, uma criança lá da aldeia deles começou a escrever pegou lá um carvão, escreveu assim na parede uns símbolos que ninguém conhecia, umas letras diferentes. E foi escrevendo aquela parede branquinha, né, todinha. E aquela criança escreveu um monte de coisas, umas letras esquisitas, que ninguém sabia o que era. E aí um dia chegou uma pessoa naquela aldeia e olhou naquela parede branca, com aquele monte de escrita de carvão, e falou assim, quem que escreveu essas coisas na parede aí? Ah, é um menino aqui da aldeia, ele é meio doido da cabeça, né? Falou, espera aí. E eu sei o que está escrito. Essa mensagem está escrita na língua tal, no idioma tal, e ela quer dizer o seguinte, saio imediatamente daqui, grande perigo. E aí, passou aquele recado para a aldeia, era uma aldeia de cristãos, amados. A Armênia é um povo cristão. E aí o pai do Demon Shakarian com a família, muitas famílias, pegaram tudo que tinha e viajaram para os Estados Unidos. 6 meses depois, o Império Turco entrou lá e matou 500 mil armênios. Se você nunca ouviu falar nisso, vai lá e dá, né? Olha lá, pesquisa para você ver.
Deus avisou os seus filhos, saiam daqui, tem grande perigo chegando. Querido, Deus sempre vai usar alguém para te falar de um perigo se você é pessoa de Deus. Não, sabe, você pode confiar nisso, você pode dormir tranquilo. Que o dia que Satanás tiver um laço para fazer contra a tua vida, Deus te fala ou Deus usa alguém para falar com você. Grande perigo. Saiam imediatamente daqui. E saindo todos dali. Alguns não, esse menino é doido, eu vou mudar, eu vou sair daqui nada, eu vou para onde? Eu vou para onde, né? Esse menino é louco, vocês estão acreditando em uma loucura. Morreram na baioneta. 6 meses depois, 500 mil armênios, amados. Pra você ter uma ideia, a nossa cidade aqui tem 30 mil habitantes. É como se pegasse 17, igual a nossa aqui. São Miguel, 17 tamanhos de São Miguel, aqui de cidades, e matasse todo mundo. 500 mil pessoas é muita gente, mas Deus avisou. Talvez Deus está avisando para alguém nessa noite, sai dessa situação enquanto é tempo. Sai dessa situação enquanto é tempo. Sai, vai chegar um tempo que você não vai conseguir sair dela mais. Sai dela, sai enquanto é tempo. Deus pode estar falando para alguém, mas você tem humildade para entender que Deus avisa e decidir rapar fora desse negócio? Tá, queridos? Então Deus existe e Deus fala. Por mais que o ateu diga que Deus não existe, eu e você sabemos que Ele existe e o que Ele já fez em nossa vida. Gente, é uma tolice muito grande eu falar para você, Deus não existe, sem saber o que Deus fez na tua vida, sem saber qual foi a experiência que você teve com Deus. É uma bobeira muito grande, é um orgulho, uma presunção sem tamanho dizer para você que Deus não existe. Eu não conheço a tua história, não conheço você, não sei o que Deus fez na tua vida. Como que eu posso dizer que Deus não existe? Pode não existir para mim ou para outro, mas para você existe, amém? Então, eu não quero convencer ninguém. Talvez tenha alguém nos assistindo aqui que seja um incrédulo, que não crê em Deus e que não quer crer em Deus. Não quero convencer ninguém, amados. Mas eu quero viver os meus dias aqui na terra, que Ele vai permitir que eu viva, sendo grato por tudo que Ele fez na minha vida e que vai fazer no nome de Jesus. Amém? Eu e você não precisamos convencer ninguém que Deus existe, né? Podemos fazer ele pensar igual, né, a lei dos 50-50 lá, mas não precisamos convencer ninguém que Deus existe. Deus existe, eu tenho Cristo na minha vida, você tem Cristo na tua. Isso para mim é suficiente. Se alguém quer ir para o inferno porque diz que não crê em Jesus, não gostaria que fosse, mas se quer, então, mas eu creio, você crê, nós não precisamos provar para ninguém a nossa fé. Amém? E Deus é o ser, Deus é a pessoa que faz convencimento, traz convencimento no coração daquele que Ele quer, que creia nele. João capítulo 16, versículo 8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram no Senhor Jesus. Deus tem poder para convencer um incrédulo que Ele existe. Então eu não preciso tentar convencer ninguém, nem pela palavra, nem com argumento científico, filosófico e nem por qualquer outro meio. Se Deus quiser, assim como Ele convenceu a mim e convenceu você, Ele convence essa pessoa também. Eu sei que é bom crer em Jesus, eu sei que é bom ter Deus na vida, eu sei que é bom poder deitar e dizer, Deus me guarda a minha vida, e acordar e dizer, ser grato eu sou a Ti, Deus, porque o Senhor guardou a minha vida. É maravilhoso ter esse Deus na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Você crê em Deus? Você tem Deus na sua vida? Se chegar um ateu muito doidão, cheio das filosofias, cheio de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Hipócrates e cheio dos argumentos, será que ele convenceria você que Deus não existe? Querido, o que tem dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, ninguém arranca, ninguém tira. Por isso que os crentes, os cristãos iam para a arena para morrer comidos por bicho, leões, mortos, crucificados. Eles não negavam Cristo, porque eles sabiam quem eles tinham crido, eles sabiam que Jesus estava na vida deles, eles sabiam que se fechasse os olhos ali naquele momento, eles abririam os olhos nos braços de Cristo Jesus. Você crê em Deus? Será que alguém consegue convencer você que Deus não existe? Será que consegue? Porque tem gente que tem a mente fraca. Eu fiquei em dúvida agora, querido, eu não tenho a menor dúvida. Jesus nos ama. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo. Deus amou você de tal maneira que enviou, que deu o Filho único dele, Jesus, para que
eu e você que dele crêssemos, não fôssemos para o inferno, mas tivéssemos a vida eterna. Se você crer em Deus, você pode ter certeza, a vida eterna está garantida para você. Por mais que você não compreenda, mas está garantida porque Jesus falou que estava. Então é assunto encerrado. Então eu não preciso convencer ninguém que Deus existe, porque Ele existe para mim e Ele existe, mesmo a pessoa não crendo. Amém? Então, tenta não entrar em embate com o incrédulo, mas se precisar, usa lá a teoria do 50-50. Você vai fazer a pessoa pensar. Nós estamos num mundo que as pessoas não pensam, amado. É muito mais fácil sair falando o que alguém falou do que pensar. Será que é de fato? Será que é desse jeito? Então, às vezes, nós precisamos ajudar as pessoas a voltar a pensar, para que elas compreendam que Deus as ama, que Jesus as ama, que o Senhor quer livrá-las do inferno, e assim será no nome do Senhor Jesus. Você crê em Deus? Talvez a tua vida está tão perdida, você está tão perdido, sem norte, sem saber para onde vai. Talvez um dia para você tenha se tornado uma luta muito grande. Está na hora de entregar a vida para Jesus, de crer nesse Deus, de ter uma experiência com esse Deus, amado. O que você vai perder em entregar a sua vida para Cristo? A sua vida talvez não esteja tão boa. Talvez você está longe de Cristo. Eu me movo para dizer que alguém que nos vê está com a vida perdida. Ninguém te respeita. Ninguém acredita mais em você. Você está longe de Deus. Está na hora de você voltar para Jesus. Você quer voltar para Jesus? Você quer entregar o seu coração para Jesus? Não o Jesus da religião, amado. A religião não salva ninguém, mas o Cristo vivo e poderoso, Ele salva o católico, o evangélico, o espírita, e quem quiser crer nele, Jesus salva. Jesus não faz acepção de pessoas, mas Ele deseja que você creia nele, porque Ele tem poder para mudar a tua vida. Você quer crer nesse Cristo vivo e todo-poderoso? Amém? Vamos orar então a Deus. Eu quero abençoar a tua vida. Vamos orar? Se você puder, coloca a sua mão assim no peito, em cima do coração. Jesus vai habitar aí no nome de Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio em Ti e eu quero, nesta noite, através dessa transmissão, entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Deus vivo, eu te entrego a minha vida. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Me perdoa, Senhor. E eu decido perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, que me fizeram sofrer. Eu as perdoo. Eu as libero da minha vida no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu me perdoo também, porque eu já fiz coisas. E quando eu me lembro, eu fico com raiva de mim. Eu ficava, porque em nome de Jesus, eu estou me perdoando também. Senhor Deus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. Faz de mim teu filho, tua filha, no nome de Jesus. Amém. Queria orar por você, querido, em nome de Jesus, abençoar a tua vida. Filho de Deus, filha de Deus, você que creu no Senhor Deus. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar em nome de Jesus, abençoando você. Queria só perguntar, antes de fazer oração, tem alguém que está sentindo dor? Você está sentindo alguma dor? Sequela do Covid, dor de cabeça, dor no peito, dor nos rins, dor... Tem alguém que está sentindo dor? Eu vou orar para Deus curar você. Tem alguém? Por favor, se diz, eu, pastor, fala aí que eu vou estar orando por você. Alguém que está sentindo dor? Vamos orar e Deus vai curar você. Eu creio nisso, amado. Esse Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Você crê também? Alguém que está sentindo dor pelo Face ou pelo Instagram, eu vou orar por você para Deus curar você. Só fala, eu, pastor, que aí eu vou orar por você. Amém? Não sai não, querido. Tem coisa grande para poder acontecer, em nome de Jesus. Alguém está sentindo dor? Ninguém está sentindo dor? Então tá bom. Então nós vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor então. Zenilda Mendes, eu estou sentindo... Vamos orar pela Zenilda. Mas alguma outra pessoa? Meu nome é Silvana. Silvana, você está sentindo dor, minha filha? Eu vou orar por pessoas que estão sentindo dor. E abençoar a tua vida que não está sentindo dor também, para que Deus faça algo grande no teu viver. Quero uma oração para mim.
Eu vou deixar o contato, Silvana, lá no vídeo, tá? O contato do Zap, aí você vai fazer contato, né, pelo Zap, eu vou mandar pelo Zap para você. Porque lá você vai falar por que você quer a sua oração, tá bom? Mais alguém? A Zenilda está sentindo dor? Mais alguém está sentindo dor? Existe alguém aqui que está me vendo que precisa de uma direção de Deus para a sua vida? Você tem que tomar você tem que decidir algo sério na sua vida. Uma decisão séria, pastor. Eu não sei o que fazer. Eu preciso saber qual que é a vontade de Deus. Tem alguém que precisa de receber uma orientação de Deus, para Deus dar uma direção na tua vida? Alguém? Não, né? Então tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esta pessoa que me vê, por esta pessoa que vai me ver mais tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar bênção sobre a vida da pessoa que confessou Cristo como Senhor, como Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que esta pessoa seja abençoada, que a vida dela mude a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Cristo, eu quero pedir o teu favor, a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que nos vê. Em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender da vida de cada uma delas tudo o que não é Cristo, toda a perturbação do inferno. Sai da tua vida agora pelo poder do nome, do sangue de Jesus. Tudo aquilo que Satanás faz contra a tua vida, na tua mente, na tua alma, em nome de Jesus, ser repreendido, desautorizado agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Em nome de Cristo, cai por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, eu repreendo de você todo ataque de Satanás, toda perturbação, ira, raiva, contenda na casa, briga, amarração. Em nome de Cristo, sai da tua vida em nome de Jesus. Eu quero pedir a bênção de Deus no teu viver. Deus, eu peço restauração para esse casamento, Deus. Em nome de Jesus, peço ao Senhor que toque nessa vida financeira. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que traga o agir do Senhor. Em nome de Jesus. Quero repreender, Deus, toda enfermidade e toda dor na vida da tua filha Zenilda. Em nome de Jesus, toca nela com o teu poder. Seja repreendido agora todo o mal da tua vida, no nome de Jesus. Sobre a tua vida, a bênção do eterno Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que abençoe cada pessoa que nos vê, que vai nos ver. Pai Santo, em nome de Jesus, se tem algum incrédulo na família desta pessoa, dá, Pai, uma compreensão do céu para que essa pessoa possa falar de Jesus para quem é incrédulo e de tal forma que ela seja convencida pelo Espírito de Deus que o Senhor é Deus na vida dela também. Eu declaro bênção na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que age contra a tua vida, que vai sair em nome de Jesus. Todo mal que vai cair por terra em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que te dê uma semana abençoada, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo você com a bênção do eterno Deus. Que Deus entre na tua situação, na tua vida, na tua casa e mude a tua história pelo poderoso nome de Jesus. Toda doença dentro da tua casa, em nome de Jesus, que saia. Em nome de Jesus, tristeza, depressão, dengue, covid, que saia da tua vida, da tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Cristo, Deus, cura esta pessoa, cura esta criança pelo poderoso nome de Jesus. Eu declaro bênção, teu favor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Seja abençoado, abençoada, seja coberto com o sangue de Cristo, que Deus envie os anjos dele para guardar a tua vida e te livrar de todo mal. Declaro porta aberta, emprego, milagre, favor de Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, faz uma grande obra na vida desta pessoa, para a glória do teu nome. Senhor, esta pessoa perturbada, viciada no álcool, droga, está repreendido esse demônio da tua vida, em nome de Jesus, sai, em nome de Cristo Jesus, espírito do inferno, bata em retirada em nome de Jesus. Eu reivindico a vida desta pessoa para poder servir a Deus no nome do Senhor Jesus. Pai, guarda cada um de nós para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Querido, Deus abençoe a tua vida. Eu vou ler depois, parece que tem a Silvana está pedindo aqui ajuda. Depois eu vou ler, Silvana. A Nanda Lopes também está pedindo ajuda. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida e a tua família no nome do Senhor Jesus. Vou colocar o número lá no Face, lá na descrição do Zap, vocês fazem contato, tá bom, gente? Gente, é o seguinte, eu sou o pastor Fábio, da Comunidade Evangélica Filadélfia, daqui de São Miguel do Guaporé. Culto amanhã, 19h30, ali ao lado do comercial do Gordinho, na 16 de junho. Você é bem-vindo no nome de Jesus. Faça uma visita, Deus te abençoe, Deus te guarde. Se puder, compartilha no nome de Jesus. Deus existe. E por mais que alguém diga que Deus não existe, Deus existe e Ele existe para fazer você entrar no céu, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Amém? Até lá, no nome de Cristo. Amanhã, 7h30, na Filadélfia, em nome de Jesus.